costumo dizer que, alguns anos atrás, se alguém fosse para uma cidade onde não conhecesse ninguém e chegasse no domingo e quisesse ir a alguma igreja protestante e não soubesse onde nenhuma igreja ficava, não quisesse perguntar a ninguém dali, era só ir para a praça principal da cidade ou para algum lugar onde as pessoas transitassem e ficar ali parado mais ou menos na hora em que se realizam os cultos. Dali a pouco era só observar o movimento das pessoas e olhar aquelas pessoas que estavam carregando uma Bíblia. E certamente apareceriam algumas, pelo menos. E era seguir essas pessoas e se chegaria a uma igreja protestante. Isso porque a Bíblia exerce um papel fundamental na vida, na fé, no culto das igrejas protestantes em geral e nas igrejas presbiterianas em particular. Nós não imaginamos um protestante, um presbiteriano, que não leia a Bíblia, que não tenha pelo menos uma Bíblia em casa. E se nós olharmos para o nosso culto, para a nossa liturgia, ela é fundamentalmente baseada na Bíblia. São várias leituras feitas durante a liturgia e um dos centros, um dos pontos principais do culto é exatamente a leitura e exposição da Palavra de Deus, que nós chamamos de proclamação da palavra ou de sermão, ou outros nomes assim. O fato é que este livro, a Bíblia, exerce um papel importantíssimo na nossa fé. Para nós, ela não é apenas uma escritura, um livro comum. Ela é Palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Este livro é muito importante para nós porque ele não é um livro qualquer. Ele é Palavra de Deus. Nós assim o designamos. A Bíblia, para nós, é Palavra de Deus. Mas o que isso significa? Significa, por acaso, que Deus mesmo pegou e escreveu as palavras desse livro? Que Deus mesmo pegou uma pena e tinta e escreveu esse livro? De maneira nenhuma. A Bíblia nunca fala uma coisa dessas. Significa que Deus teria ditado no ouvido das pessoas e as pessoas teriam escrito exatamente aquilo que Deus houvera ditado? Sendo assim, palavra de Deus? Não, de maneira nenhuma. Também a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que homens e mulheres inspirados por Deus escreveram essas palavras. Não foi um ditado, mas foi inspiração. E o que significa essa inspiração? Significa que pessoas como nós, como eu e como você, em algum momento da sua vida, experimentaram a presença de Deus de uma forma tão intensa, tão forte, tão verdadeira, que não puderam se calar e que escreveram aquilo que estava acontecendo com eles ou com o povo. Escreveram, testemunharam
aquilo que Deus estava fazendo ou que Deus houvera feito. E ao escrever esse testemunho, essas palavras servem para nós hoje também como inspiração, de modo a que nós podemos entender que assim como Deus agiu no passado, Deus também age atualmente. Assim como Deus agiu na vida daqueles homens e mulheres, Deus também pode agir na nossa vida. Não significa uma correspondência exata, mas que o princípio da ação de Deus, os princípios dos ensinos de Deus, os princípios que norteiam o agir, o falar, o ensinar de Deus, da mesma forma como são no passado, o são hoje. Significa que ao inspirar essas pessoas, por acaso Deus as anulou totalmente, de modo que elas transcreveram exatamente aquilo que estava acontecendo? Não. As pessoas foram usadas dentro das suas características pessoais, dentro da sua história, dentro daquilo que elas eram. Deus as usou como elas eram, como pessoas que viviam num determinado tempo, que entendiam as coisas de uma determinada forma. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Josué orou e o sol parou, não significa dizer que o sol estacionou no alto do céu. Não. Mas que Deus moveu a natureza de alguma forma que favoreceu os israelitas naquele contexto. Significa que Deus agiu de alguma forma para ajudar e livrar o seu povo naquela situação tão perigosa. Aquelas pessoas falaram dentro daquilo que era compreensível, cabível na sua cultura, na sua mente, na sua forma, no seu jeito de falar. Assim vemos que os diferentes autores da Bíblia têm também diferentes formas, diferentes jeitos, usam diferentes linguagens para expressar a ação de Deus a cada momento na vida ou do povo ou das pessoas. Então as pessoas não foram anuladas para escrever as palavras desse texto, desse livro. Pelo contrário, Deus a usou como elas eram, com as suas qualidades e com seus defeitos, dentro da sua cultura, do seu entendimento. Mas Deus moveu o seu coração para que eles entendessem, compreendessem a presença divina naquele momento, naquela situação histórica, e assim pudessem entender como Deus age, qual o ensino, qual a vontade de Deus, e transmitir esse ensino e essa vontade para nós. Homens e mulheres inspirados por Deus escreveram este livro e assim ele se torna para nós hoje palavra do Senhor. As pessoas leem este livro por diversos motivos. Existem aqueles que o buscam apenas como fonte de curiosidade, buscam saber nomes, lugares, histórias, apenas como um mero conhecimento, da mesma forma como querem saber curiosidades em geral a respeito de vários assuntos. Existem aqueles que buscam como fonte de conhecimento histórico, especialmente a respeito da história de Israel e Judá. Existem aqueles que buscam as palavras deste livro como palavras místicas, mágicas, que têm poder, que são capazes de realizar prodígios simplesmente ao serem mencionadas. Existem aqueles que buscam este livro
como um guia para se conhecer o futuro, como algo para se descobrir o que vai acontecer, como se a Bíblia fosse uma página de horóscopo ou desses adivinhos tantos que andam por aí. Existem diversos motivos pelos quais as pessoas leem a Bíblia, mas a Bíblia foi escrita com um único propósito, com o propósito de ensinar, de corrigir, de aperfeiçoar a vida daqueles que querem servir a Deus. A Bíblia foi escrita para nos trazer os ensinos da parte do Senhor, ensinos preciosos para a nossa vida, ensinos que nos são capazes de transmitir o que é certo, o que é errado, de transmitir aquilo que nós podemos ou como devemos viver e amar ao nosso próximo e viver em justiça, em solidariedade, construindo um mundo de paz, de harmonia. A Bíblia foi escrita para que a pessoa que crê em Deus compreenda a vontade de Deus e que possa viver de acordo com os caminhos do Senhor. Este é o motivo pelo qual a Bíblia foi escrita e é o motivo pelo qual ela deve ser lida. Na Confissão de Fé de Westminster, que é um dos símbolos de fé da nossa Igreja, está escrito que a Bíblia é a nossa regra única de fé e prática. Ou seja, ela é o guia, o parâmetro pelo qual nós devemos orientar toda a nossa existência, toda a nossa vida. Isso é muito importante porque a Bíblia foi escrita há muitos séculos atrás. E muito do que o mundo, a sociedade, o ser humano se desenvolveram nesse período, muito disso tudo, a Bíblia não contempla, simplesmente porque não fazia parte do mundo no qual ela foi escrita, não fazia parte do mundo no qual os seus autores habitavam. Mas eles estabeleceram, eles trouxeram, nos deixaram os parâmetros para entender essas questões. Ao longo dos séculos, a Igreja se viu confrontada com muitas questões novas, muitas questões que não eram pensadas antes. E, de repente, a Igreja precisou se posicionar e ensinar a respeito dessas questões. Vou dar um exemplo. A questão ecológica. Não faz um século que o ser humano começou a se dar conta de que o mundo onde ele habitava estava sendo destruído. Espécies de animais e plantas estavam desaparecendo, o meio ambiente estava se deteriorando e o ser humano se reconheceu como o grande causador de toda essa destruição. Como se posicionar diante disso? A Bíblia não tem nenhum texto que fale sobre poluição, sobre lixo, sobre preservação de animais e plantas, mas a Bíblia nos fala que tudo que existe foi criado por Deus. Tudo que aí está é criado por Deus. Faz parte da criação, inclusive o ser humano. E que o ser humano foi colocado à frente da criação como uma espécie de mordomo, alguém que deveria administrá-la no sentido de guardá-la, no sentido de desfrutar dela, mas também fazer com que ela desfrutasse da vida para o qual Deus a criara. Enfim, a partir desse ensino de Gênesis e de outros ensinos, de outros textos que estão na Bíblia, nós podemos
compreender a vontade de Deus no desenvolvimento de uma relação de preservação e sustentabilidade do meio ambiente. Assim, a Bíblia se torna viva, embora não trazendo especificamente questões que são modernas, que são atuais, que surgiram há pouco tempo, mas trazendo a base, a direção, o ensino para como encarar essas questões, como responder a esses problemas. E a Bíblia, ela, mais do que qualquer outra coisa, mais do que a palavra dos líderes da igreja, mais do que o ensino da própria igreja, mais do que qualquer outra coisa que possa se opor a ela, a Bíblia é a grande autoridade. A Bíblia é a regra única de fé e prática. Em algumas religiões, notadamente no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, alguns escritos exercem um papel fundamental na vida dos fiéis. Nós, como cristãos, como presbiterianos, e principalmente como presbiterianos oriundos, frutos, herdeiros da reforma protestante do século XVI, temos a Bíblia num alto grau de importância para a nossa fé. Ela não é um simples livro, ela é palavra de Deus. Isso não significa que ela tenha sido ditada por Deus, mas significa que ela é fonte de inspiração, de ensino para a nossa existência presente. Que assim como Deus falou aos seus servos no passado, Ele continua nos falando e pode usar as palavras desse livro para nos orientar, para nos mostrar a sua vontade, para nos mostrar os seus caminhos, a sua salvação. E particularmente essas escrituras nos falam a respeito do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, essas palavras, este livro, é de fundamental importância para a vida de todos nós cristãos. Nas palavras deste livro, nós encontramos verdade e vida. E aquele que baseia a sua vida nos ensinos que aqui estão, não erra os seus caminhos.